Deus. Aí depois aí depois sentar. Vamos dar o seu corpo nessa noite. Glória a Deus. Há momento na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar o joelho calado para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo é jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não vai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus vai fazer água na rocha. Deus faz o impossível possível, porque é maior. Deus proverá. Crescer o fruto, tudo isso exige porque nosso Deus é maior. Deus proverá. Não vai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Mas brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Quem quer mais de pé, faz uma oração, apresentar e agradecer a Deus por uma dia de adoração. A igreja de pé, vamos ao Senhor. Maravilhoso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus, diante da tua presença nesta noite, eu quero glorificar o teu nome, exaltar o teu nome na beleza da tua santidade. Que o Espírito Santo possa tomar direção de tudo aqui que vai ser pronunciado neste altar. Eu peço a tua ajuda, porque a honra e a glória é para o teu santo nome, pois nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E as palmas ao Senhor. Quem crê que Deus está neste lugar, pode dar assim. Jesus está aqui. Aleluia. Tão cedo como aqui tão cedo como amanhã que se levanta, tão cedo como ele vai embora.
uma coisa que nem muitos crentes gostam de ouvir, que nem muito crente gosta de fazer. Quando fala dessa parte, aí eu falo assim: Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que eu preciso, mas para Deus saber que você precisa, você tem que fazer isso aqui que você falar nesta noite. Porque o que eu li hoje para dar um estudo na Bíblia, todo que alcançaram vitória, fizeram isso aqui, ó. Irmãos, eu não sabia que tem demônio que você pode orar, que ele não sai da vida do crente. Quem sabe disso? Levanta as mãos. Tem crente que aceita Jesus, ele serve, fica na igreja, ele costuma morrer até endemoniado. Porque o próprio Jesus falou que tem casa de demônio que só sai com jejum e oração. Tem demônio que tem que jejuar para ele ir embora. Se não jejuar, ele prevalece contra o crente. Pode até falar em mistério, pode até sapatear, pode até profetizar, pode até rodar, mas se ele não jejuar, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Jesus foi para o discípulo, quando se for expulsar o demônio, ele falou: nós não conseguimos expulsar esse demônio. Aí Jesus falou para ele: mas eu quero dizer nesta noite, que jejum que eu vou fazer? Será que eu vou chegar na pessoa que está com casta de demônio para expulsar e não vai embora? Aí eu vou correr para jejuar? Não, o crente jejua antes. O jejum serve para buscar a Deus. Renunciamos à comida por algum tempo. Aqui está o problema. É difícil renunciar de manhã ao café. É luta. Renunciar de manhã ao pãozinho com manteiga ou pãozinho de queijo. Se alguém falar que é fácil, é mentira. É difícil, irmão. Se você falar assim: eu vou fazer um propósito amanhã, parece que naquele dia você vai com mais fome. Você acordou hoje, talvez você tome um copo de água numa corda, ou se for os dentes, toma um copo com água e toma um café. De falar assim: eu vou fazer um propósito. Eu digo que você acorda com mais fome, não é verdade? Eu digo que você acorda e fala: ah, o pão aqui agora, ah, isso aqui agora. Por quê, irmão? Porque Jesus nos orientou, vamos chegar lá. Jejum serve para buscar Deus. Renunciamos a comida por algum tempo. Então, jejum, tem gente que faz jejum de água. Fiz 21 dias de jejum. Como é que jejum foi? Se eu foi? Só água. Água ali mesmo. Eu fiz jejum, sabe de quê? Só de fruta. Eu faço o ano todo. Eu faço 365 dias de jejum. Vou ficar robusto com a Daniel. Por quê, irmão? Se eu acordar de manhã comer uma maçã, se eu acordar de manhã comer uma banana, isso não é jejum não, irmão. Então cada um jejua da forma da sua visão. Mas o jejum da Bíblia, que Jesus fala, aquele jejum que você não põe nada na boca, a sua carne tem que ser sacrificada. Renunciamos a comida por algum tempo, para que nós, em Deus, nós vamos o quê? Alimentar o Espírito para nós. Agora nós vamos alimentar o Espírito, ignorando as coisas que novamente chamam a nossa atenção, como comida, através do jejum. Dizemos que dependemos totalmente de Deus, como deve voltar a Deus. Então, irmão, o jejum é você se separar. Aí eu estou no jejum, aí vamos supor, só estou no jejum, no propósito, aí eu vou ficar na rede social o dia inteiro, eu vou perder minha bênção. Porque se eu ver coisa na rede social que vai atrapalhar o seu jejum. Então, até o Salão, se você mexe muito, você fala assim: vou ficar distante desse aparelho, porque você é dominado por ele. Ele não consegue ficar sem o celular. Aí então, irmão, o que nós vamos ler aqui nesta noite? Vamos chegar ao local que os homens de Deus tudo conseguiu
conseguiu através do jejum. Seu ministério cresce através do jejum. Deus vai te usar como labareda de fogo através da oração e do jejum. Você vai botar os enfiar no nome de Jesus, que Deus vai fazer os demônios embora, é através da oração e do jejum. Se você não jejuar, se você deparar com a legião de demônio no corpo de uma pessoa, você vai dar para expulsar, mas não manda embora, mas a santificação ajuda. Aí como diz aqui, nós somos, o jejum vai mostrar que você é dependente de Deus. Como nós devemos voltar a Deus? É através do jejum. Aí hoje, irmão, isso tem sido um grande problema no meio do povo de Deus. Aí a pessoa que jejua, às vezes ele jejua e fala, para todo mundo, estou jejuando. O correto é você não falar. Jesus orientou para não falar, porque quem fazia e batia no peito eram os publicanos, os fariseus, mas o cristão é o particular dele com Deus. Você na sua cama, você põe na sua mente assim, amanhã é o dia de eu consagrar, ou o dia de eu jejuar, e você já levantou, você já falou para Jesus pelo Espírito Santo. Aí você já levanta, já escova o seu dente, pinta o cabelo e já deixa lá a cafeteira de lado, o coador, e você vai agora ficar diante de Deus, naquele propósito. Senhor, eu estou aqui nesse propósito, porque eu preciso ver uma cura, eu preciso ver uma solução nesse problema, eu preciso de uma libertação. Então, através do jejum, eu vou sacrificar minha carne e o Senhor vai responder com fogo. Vamos ver aqui. Como deve voltar a Deus? Eu criei um tema. Como você vai voltar a Deus? Joel, no capítulo 2, o verso 12. Joel, capítulo 2, e verso 12. Pode. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum e com choro e com pranto. Ô irmão, olha o que o jejum faz na vida do crente. Leva você a estar mais perto de Deus. Leva você a ter mais uma convenção com Deus. É através do jejum, irmão. Eu posso orar 2, 4, 5, 6 horas de joelho, mas se não tiver o jejum, a minha oração vai ficar com a deficiência. Porque o jejum é que vai te levantar. É o jejum que você vai vencer as batalhas. É o jejum que vai te fortalecer para você estar perante a presença de Deus. Aí Deus falou em Joel no capítulo 2 e o verso 12. Deus foi bem claro com o profeta Joel. Joel capítulo 2 e verso 12. Deus manda que eles entrem no jejum. Antigamente, o que mais havia na igreja é dia com Deus. Quase da semana tinha, irmão, domingo é o jejum. Ou feriado, outros feriados, as igrejas abriam e falavam, ó, feriado dia tal. Aí o pastor já anunciava, dia com Deus. Hoje não tem mais isso, difícil. O povo é mais criativo, espirituais. Mas antigamente era diferente, irmão. Quando havia um feriado, aí os pastores já anunciavam, domingo é o dia do jejum, jejum das 7 horas até 3 horas da tarde, a igreja, todo mundo jejum. Todo mundo jejuando. Das 7 da manhã, 3 horas dobrava o joelho e entregava o jejum. Irmão, não havia barreira muito. Pouco crente desviava naquela época. Era difícil. Você vê um cristão desviado, por quê, irmão? Porque eles levam uma vida de consagração, de oração, jejum a Deus. Eu falo como testemunha viva, que eu vi um pastor, já quase para morrer, com 80 e poucos anos, lá em Juiz de Fora. A igreja tinha um costume de toda quinta-feira ter jejum. A pessoa foi curada com sopa na igreja. Aquela sopa fazia uma sopa de fubá com carne moída. Aí o pastor ia lá, orava na sopa. Antes de quando terminava o jejum, as pessoas comiam a sopa, cada um testemunho.
testemunho que era curado de úlcera, era curado de dor no estômago. Aí, irmão, o diabo pegou uma mulher dentro da igreja, aí juntou um montão de irmã na mulher endemoniada. Aí o diabo levava os irmãos para lá, jogava a criançada para cá. Ele, muito fraquinho de idade, falou assim: não vai sair não? Peraí. Quando ele foi descer, ó, desceu o degrau do altar, botou o pé para descer o degrau do altar, o diabo foi embora. Ele falou: ó, já foi embora. É vida com Deus, irmão. É vida de oração e de jejum. Ele falou: já foi embora. E aquele jogava os irmãos para lá, as irmãs saem, outra agarra para cá e falou assim: não vai sair não. Ele nem desceu do altar, quando ele botou o pé para descer do altar, pum, o bicho foi embora. O que é isso, irmão? É vida de comunhão, é vida, é uma relação perto de Deus. Como vou conseguir isso? É através da oração e do jejum. É isso que faz o crente ser forte. Se você for um crente que não ora e não jejua, o seu ministério vai ficar aniquilado, não cresce. Mas quando você sai para essa parte do jejum e da oração, o que você vai fazer? Você vai fazer um elo com Deus. Você dobra o joelho, com 3, 5 palavras, você começa a buscar Deus, Deus abre o céu. Deus manifesta, o Espírito Santo manifesta na hora, manifesta, Ele age na hora. Por quê? Você tem uma conexão com Deus, porque você leva uma vida de oração e de jejum. Jejuar todo dia? Não. Para mim, 2 vezes na semana. Irmão, um domingo, se você trabalha, no domingo fazer um jejum, ou faço no sábado, mas 2 vezes na semana, o cristão tem que jejuar. Tem que ser 2 vezes por semana. Isso aí é para o obreiro, é para qualquer crente. Se você não levar vida de jejum, o diabo vai aniquilar a sua vida. O diabo vai aniquilar a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida financeira fica aniquilada, porque os demônios, ele faz assim para os irmãos, que o crente não luta contra o demônio só não, irmão. Ele é legião de demônio, que luta contra o crente. Ele vem para arrebentar mesmo. Então, se for um demônio só, vem a gangue do inferno para pegar e massacrar o crente. Mas quando o crente está na oração, no jejum, ele bate retirada. Quem crê nisso, essa vai me exaltar o nome do Senhor. Não fale a ninguém. Chega numa casa, Pai Senhor, toma um café, irmão, irmã. Não, irmã, eu estou na oração. Aí a pessoa já opa. A irmã está no propósito. Não, irmão, obrigado, Deus abençoe. Na outra hora eu tomo a água, você vai me dar, ou café. Então, isso é a sabedoria do crente. Por quê? Porque de Jesus para falar com o seu pai em segredo, Deus já sabe que você está na oração. Vamos ver Mateus, no capítulo 6, e o verso 16. Mateus, capítulo 6, e o verso 16. Tem gente que faz jejum, fica com cara feia. Pode ler, Mateus capítulo 6, o verso 16. E quando jejuares, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, porque eles figuram seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, irmão, você vai mostrar a batida. O que aconteceu com você? Eu estou jejuando, morrendo. Você não vai ficar transfigurado, não. Você vai levantar de manhã, vai escovar seu dente, pentear seu cabelo, vai conversar normal. Pai do Senhor, vai conversar normal, mas você está na ligação com Deus. Aí tem gente que jejuma, fica tudo desfigurado, fica tudo transtornado. Sabe que eu estou assim, irmão? Que eu estou no jejum desde meia-noite, 3 horas, não fala não, e não mostra morto caindo não, irmão. Jesus falou aqui, orientou. Não mostra o rosto transfigurado, não. Jesus orientando aqui no livro de Mateus, capítulo 6, verso 16. Por quê? Você não vai mostrar que você ali, abatido, triste, arrebentado, você vai continuar com o seu perfil de cristão para a glória de Deus. Vê o capítulo 6, 16, agora 17, até o 18. Vê o 17 agora. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ungir a cabeça, lava o seu rosto, penteia o teu cabelo. Agora, irmão,
Você tem que escovar os dentes e pedir a manda lavar o rosto. Higienizar primeiro. Aí você vai ficar no propósito. Agora, se você levantar no jejum, não lavar o rosto, não escovar os dentes, nenhum sangue chega perto de você. Hoje não chega perto, não. Mas você vai higienizar. Vai lavar, ungir sua cabeça, lavar, pomar o cabelo, pentear, escovar os dentes e vai ficar diante de Deus. Outra coisa, irmão, melhor coisa para você que é comer com Deus que você levanta. Por isso que é bom, irmão, levantar de manhã. Quando você levanta uma pessoa que fala muito, te turma sua mente. Melhor comunhão tem quando você acorda de manhã, você levanta às 6h30, que você acorda da cama, você agradece a Deus, parece que você está no ar com Jesus, você começa ali, vai começar amanhã, já ligado, já com louvor na mente, já fazendo suas coisas a fazer, já em oração, no Espírito, irmão. Aí Jesus falou com o discípulo, verso 18 agora. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aí, Jesus falou assim, ó, o Pai vai saber que você está no jejum. Aí você chega lá em casa do campainha, vê a chave esse dia. Eu tenho a chave aqui, moça. Diga, passando mão, pressão da outra mão, estou jejuando. Fala, irmão. Diz a Bíblia que já ganhou o seu galardão. Não. A vezes ninguém nem sabe que você está no jejum, está conversando, está trabalhando. Alguém, toma um café aqui e fala, não, Deus abençoa. Então você já está ali na ligação com Deus. Aí, tem pessoa fala assim, eu estou no jejum, tá fulano? Não pode falar. É secretamente. O que está acontecendo com o irmão? Que ele não quer beber água, ele não quer nem tomar café, mas o irmão que ora, que tem ligação, ele sabe que o irmão está em comunhão com Deus. Ele sabe. Às vezes você até oferece, não porque o diabo vai te usar para você quebrar o jejum do irmão, você não sabe. Toma um café aí, irmão. Não fala, irmão, Deus abençoe. Então você que é cristão, você não vai repetir a palavra de novo. Você vai saber, opa. Aí agora você passou por aqui no jejum, fala, bebe aí, irmão. Bebe aí, irmão. Eu já vi pessoa quebrar jejum. Chegou lá em casa para conversar, estava no propósito. Aí ele pediu que deu um copo d'água. Aí quando ele bebeu água, ele falou, o que foi? Quebrou o jejum, falei, agradeceu na garganta, já quebrou. Então, amor, é vigilância. É vigilância. Você sabia se estiver jejuando? Na roça tinha uma mania muito séria. Lá vamos pegar um zinho de mato, na roça, as pessoas puxam aquele pendão e no finalzinho do pendão é molinho. Quem é na roça sabe. Aí tinha que pegar aqui e ficar mordendo aquilo. Aí o irmão estava no propósito, ele quebrou o jejum por isso. Quando ele pegou um pedaço de palito, começou a mastigar, aí começou a engolir essa ali, pessoa quebrou o jejum. Então você, a parte não pode descer, escova os dedos, escova a língua, a parte não pode descer, você tem que travar, cuspir, lavar, não pode descer, não, só saliva. Aí você está ali na comunhão com Deus. Se você beber água, já quebrou. Agora tem que se fazer jejum com água. Eu não sei como esse povo consegue, achou isso. Jejum para mim, jejum não, você vai estar morrendo, está fraquinho. Se você tomar água, você anda mais de quantos quilômetros. Água te sustenta, água é forte, água sustenta o nosso corpo físico. Então jejum é sem água, é sem jejum de fruta. Jejum de fruta é bom demais, quem não pudesse fazer, eu fazia jejum de fruta. Só maçã, banana, vai ficar igual Daniel, robusto, vai ficar saudável. Mas o jejum é você chegar perto de Deus, sentir Deus. Quem crê nisso, e essa forma exalta e glorifica. Irmão, lá no Joque tinha um pastor que chamava, ele chama o nome dele, chama Santinho, mas chama Sebastião, não chama Santinho. Irmão, pensa no homem que orava, que jejuava com aquele homem. Ele foi no monte uma vez, levou um montão, por isso que o monte é perigoso, irmão. Eu falo aqui, o pessoal acha que eu sou pesado a monte. O monte é muito sério. Levou um montão de pessoas para o monte. Só que era uma de oração. Chegou lá no monte, chamou glória a Deus, aleluia. A irmã, pum! A pressão da irmã alterou, a irmã caiu.
irmã foi ficando gelada e a pulsação foi ficando fraquinha. Aí o diabo, quero ver se ela morrer aqui em cima. Como é que você vai lá para a família? Soprou no ouvido deles, ele botou a credencial em cima da irmã, falou, em nome de Jesus, eu sou teu servo. Se essa mulher morrer aqui no monte, Jesus, olha a intimidade. Eu vou deixar essa credencial, nunca mais eu serei teu servo. Aí o coração da irmã começou a pulsar e a irmã abriu o olho. Ele contou isso. Olha a responsabilidade. Aí você leva um grito para um monte de qualquer jeito. Se morrer lá, você tem que chamar os homens, a civil, a perícia vai lá. Você vai sair no YouTube, na tribuna, falar que você matou o irmão lá no monte. Ele matou, você se vira. Por que ele morreu aqui? Vai dar infarto, mas você vai responder processo. Porque monte, irmão, é coisa séria. Aí ele contou isso para mim, mas dava cada glória. Ele contava, Deus tomava ele e falava, para, Deus fez isso. E eu cheguei e botei credenciais. Eu falei, e agora, Jesus? Se o senhor é comigo ou se o senhor não for, acaba. Olha a responsabilidade. A mulher voltou novamente. A pressão arterial dela quase encontrou, quase que ela dá óbito no monte, lá no Jardim Natal. Eu te levo você vai em casa dele, te conta quem é irmão. Então, irmão, olha a responsabilidade do crente. Por isso que eu falo, vamos para o monte. A pessoa não jejua, olha só, não prepara não. A vez fala borracha o dia inteiro. Aí à noite, vamos para o monte, vai aquele montão. Eles gostam de bater, de rogar. E vai subindo lá. Deus vai te matar, vai ressuscitar. E começa aquilo, bate aqui, bate ali. E se manifestar um demônio no irmão desconcertado lá em cima. Hein? Vai embora e fala assim, não vou embora não. Tem diabo que bate de frente, irmão. Tem diabo que bate de frente. Tem diabo agressivo, já entra na porta chutando, já vi isso, chega chutando o banco, voa no púlpito, voa nos irmãos, já vi isso dentro da igreja. Se você não for homem de oração e de jejum, você vai passar vergonha. Aí o que aconteceu? Aí ele falou que fez esse propósito, falou para Jesus, Deus levantou aquela mulher na alma. Sabe por quê, mano? Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Amém. Deus te responde aquele que tem comunhão com ele. Deus te responde aquele que faz sacrifício para ele. Deus te responde para aquele que serve a ele com sinceridade e com verdade. Aleluia. Então, irmão, está descalço hoje. É difícil. Você fala assim, tem um dia com Deus na igreja. É difícil, é raro você ver isso. Pode ter semana toda de feriado, as portas fechadas. É feriado. Aqui, o diabo trabalha no feriado. O diabo trabalha no domingo, o diabo trabalha no verão, no outono, no inverno. O diabo não tem exceção de tempo para ele. Mas o crente tem que jejuar para o nosso ser glorificado. Amém? Amém? Para tudo tem quem jejua. É para tudo tem quem jejua. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 14, vamos ver. É para. 14, 23. Pode ler. E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Irmão, olha só, olha que a vida do Atos da igreja dos Atos Apóstolos, em jejum e oração, irmão. O crente, ele tem que ser crente de oração, de jejum. Se ele não for, ele não vence as batalhas, não. Ele não vence as retaliações, não vence a perseguição, não vence a tentação, não. Você vai vencer isso através da oração e do jejum. Se você não orar no jejuar, você é presa fácil para o adversário. E hoje, irmão, é dificuldade. Você trazer uma igreja debaixo de oração de jejum, você só a camisa. Você fala, e são pouco que dá crédito essa é a palavra. São pouquíssimo. O povo gosta muito, sabe de que hoje? Se você falar assim, tem uma concentração gospel, um louvorzão. A igreja não cabe nem tanta gente, batendo lota.
Quando você fala assim, amanhã é dia com Deus, o que é amanhã na igreja? É jejum e oração. Você pode contar no dedo. Pode contar, se eu tiver 100 mesmo, se vir 50, se vir 30, é difícil. Sabe por que é, irmão? Porque é batalha. Isso é uma batalha. Se falar que é fácil, é mentira. Se você orar e jejuar, é batalha. Se você não tiver garra, você não consegue. Porque a nossa carne só quer inclinar para as coisas da carne, levantar de manhã, comer. Ela não quer renunciar o café, o almoço. Eu fui na casa do irmão, até já morreu, a gente era muito junto com a oração, lá de Natal. Aí, no dia que estava de jejum, para que o meu inimigo usou, a irmã dele assou um frango. Frango lá na cozinha, lá, aquele cheiro. Eu ia passando na sala, e ele vê as pessoas passando na sala com um prato, com aquelas coxas, que é dourada, aquele cheiro. Ele ficou incomodado. A irmã dele chamava. Ele chamava de Ninha, a irmã dele é a mãe da Sara, eu esqueci o nome dela. Penho. Aí ele, na sala, ele botou o pessoas na cozinha assim. Ao meu aí! Já gritou. Tipo, tô passando por prato lotado aqui. Eu vou esquecer de mim. Já olhando no relógio. Jejum assim não presta não, irmão. Ele gritou o meu aí. Já começou a olhar, que bendito, ele chega comigo, olhando no relógio e olhando na cozinha. Então, irmão, jejum assim não presta não. Então, o que é essa tentação? É ver só que tem prato com as coxas de frango, ele já gritou ao meu aí. Você pode esquecer dele, para lembrar dele. O jejum assim, irmão, você tem que esquecer, você pode ver a pessoa comendo. Lá, um pudim, até um sorvete, você tem que lutar, você tem que, renunciar mesmo. É o sacrifício vivo para Jesus. E o diabo não gosta disso não, irmão. O diabo não gosta disso não. Sabe por quê? Você vê em Mateus no capítulo 4. Ele foi lá em Jesus, ele não gosta, irmão. O inimigo não gosta de quem de jejum e de ora. Nós temos uma revista dominical da Volta Redonda que fala que o diabo gosta daquele que fala muito. O diabo quer aquele que fala muito, o diabo fica até gosta desse que fala muito. Mas quando o crente é de oração e de jejum, ele bate fora, sabe por quê? Abre a boca, o fogo queima ele e o nome de Jesus é glorificado. Então, irmão, viu lá dos apóstolos? Que falando aqui nessa lógica que ele acabou de ler. O que aconteceu lá? 14, 23 dos apóstolos, para me sair mais uma vez. 14, 23. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aí, irmão, faz parte. É outra coisa que nós temos que adotar isso. Aqui, o cristão tem que adotar isso. Levar vida de oração e de jejum. O que é jejuar hoje, irmão? É difícil. A realidade é isso mesmo. É difícil. É batalha. O que faz parte do nosso ministério? Tem ministério, irmão, que flui, não digo rápido, que é mais elevado. Já viu, irmão? Tem um que pega o microfone, que eu falo assim, eu sou a igreja com o Pai do Senhor. O fogo já faz assim, já laça na igreja. Eu conheci um pastor, quando falava que ele ia pregar, ele tinha um olho só, já era de idade. Irmão, quando falava assim, quem vai pregar lá? O pastor tal. A igreja bombava de gente. Idolatria não. O velho, o homem era de idade, vamos dizer, mas vai pregar gostoso assim lá longe, irmão. Que mensagem! Quando passava a pregar, quando ele falava, vou terminar a mensagem, você quase chorava. Que coisa linda, irmão! Ele tinha um olho só, tinha um olho de vidro
Ele era de cabecinha abaixo, não falava que ele ia pregar, a igreja lotava. Mas quando ele fala assim, aí ele pregou uma vez na mulher samaritana. A igreja, irmão, foi toda tomada. Mas que mensagem! Mas o homem tinha joelho de camelo. Aquele obreiro que chegava na igreja, hoje em dia eu chego na igreja e fica sentado. Um conversando com o outro. O culto é 7 horas, falta 10 para as 7, começar mais. Aí deu 7 horas, a igreja de pé. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Irmão, pelo amor de Deus. Obreiro, o dever do obreiro, o certo é orar 1 hora antes do culto, ou na sua casa, ou na regional. Você tem que orar 1 hora antes. Aí tem esse costume hoje. A igreja abre 7 horas, 7 horas é a igreja em ponto. Aí dobra o joelho 5 minutos. Aí que Deus opera. Deus não vai operar não, irmão. Porque oração, você vai conversar com Deus. Você vai ter amizade com Deus. Você vai ter uma relação com Deus mais íntimo através da oração. Deus vai chegar a você. Você começa a orar, o céu começa a baixar para você. Você começa a orar, Deus abre as comportas do céu. Você começa a orar, Deus ordena anjo. Você começa a orar, o Espírito Santo começa a interceder a Deus. Você começa a orar, de repente, Deus toma a igreja. É através da oração, irmão. Não tem outro caminho. Você quer ser abençoado? Quer ser homem de Deus? Quer ser mulher de Deus? Tem que orar. Se você não orar, o seu ministério vai ficar aniquilado. Quem está lá hoje? Quem está lá treinando? Vai estar lá o irmão João. Qual é aquele irmão? Ele? Ah, não, aquele irmão lá. Fica repetindo uma coisa toda lá, falando a mesma coisa. Irmão, outra coisa também. O culto tem que ter. O culto de domingo não pode ser igual de segunda. O culto de sábado não pode ser igual o de domingo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que renova a cada dia. Tem que renovar. Deus opera de um jeito, amanhã opera do outro. Porque a Bíblia, a palavra é viva, Deus é vivo e o Espírito Santo é vivo. Aí hoje não pode ser aquele culto, aquela liturgia de a mesma coisa. Eu que sei quem vai cantar o hino. Eu que já sei onde ela vai pregar. Eu que já sei de qual o que ele vai falar. Pelo amor de Deus, irmão. As coisas de Deus não é assim não. Você tem que renovar. E Deus usou, falou desta forma, amanhã fala de outra forma. Mas isso aí, ó, se você não orar, não jejuar, o seu ministério não vai fluir. Amém? Vamos ver agora o que faz parte do nosso ministério. Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aí, irmão, até no ministério é pelo Espírito Santo de Deus. Como apartou um do outro? Através do Espírito Santo. Mas o que eles faziam? Eles oravam. Aí vem para mim o verso 3, capítulo 13 de Atos 2, vê o 3 agora. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Outra coisa, irmão, ó, tem muitas pessoas, o que está em mim, se eu colocar a mão como crente, como ministro, vai fluir em você, põe isso na sua cabeça. O que está em mim, se eu colocar as mãos, vai fluir em você. Aí tem muito grande um problema, que nem conhece a vida do irmão, da irmã, do irmão aqui. O irmão voltou hoje, golpeou, falou em mistério, bateu, pulou, deu piruleta, chutou a bateria, quebrou a mente de coração, que porque não resisti, fiquei controlado. Aí põe a mão na cabeça da pessoa, amanhã é dor de cabeça, amanhã é problema. Porque ele deu no Atos dos Apóstolos, deixa aberto para você entender. No capítulo 13 e o verso 3. O que ele falou ali? Fala novamente.
rapidamente. Pode ler de novo. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui. Olha o poder da mão. A mão pode abençoar e pode amaldiçoar. A mão. Olha o período da mão. Os que é a mão do cristão. Eles são a mão ungida, a mão de vigilância. Porque colocou as mãos e despediu. Então, irmão, hoje o pessoal, o crente não conhece o crente, um cristão, pô, eu chego numa cidade, eu estou no altar pregando, eu sou um cristão. Você não sabe, irmão. Eu não sei da vida, tipo do crente, do Cleitinho, do irmão Daniel. Você não sabe a vida daquele irmão, a vida daquela irmã. Você vai baixar, botar a mão na sua cabeça? Eu não. Isso eu já aprendi quando eu aceitei Jesus. Ó, amém, igreja? Presta atenção, igreja. Ó, eu aprendi isso quando eu aceitei Jesus. Ó, mão na cabeça, você precisa conhecer, saber a vida. Você não sabe? Amém, igreja? Amém. Você não sabe da ação, vai para lá com o povo. Coloca a mão. Uma vez no Jorge, irmão, em 92 chegou um pastor da igreja, uma fita cassete, contou uma história, chorou todo mundo na igreja, vendeu a fita, depois descobriu que é pura mentira. Ó, pastor, deixa ele voltar aqui com essas fitas dele, que vai subir daqui. Quando é mentira, o povo tudo chora. Ah, irmão, comi rápido. O povo, coitado. Ih, irmão, dormida do bueiro. Passava a ratazana, passava, eu comia ela viva. Pura mentira, irmão. Aí o povo tudo chora. Aí fita do povo descobriu que é pura focatura. Porque, irmão, ó, o crente leva a vida de oração, de jejum. Eu tenho um caso aqui no Joque, que tinha uma pessoa que soprava todo mundo no Joque. Soprava nessa pessoa. Só chegava, ele, pessoal, pum. Aí eu entrei na fila. Eu entrei na fila na hora, falei, eu quero ver hoje, quero provar esse tom. Todo mundo caindo e tremendo. Ah, quando ele chegou no altar, eu já entrei na fila e fui. Foi o primeiro, caí. E eu tenho que me cair, falei, eu quero ver que esse povo vê que cai e sai. Quando chegou na minha vez, onde me soprar, ele fez assim, ó. Despistou e deixou aqui, foi no outro, foi dentro. Pelo amor de Deus, queria cair como sou. Irmão, está cheio de pessoas enganando hoje. Sabe que ele está sendo enganado? Porque o crente não ora no jejum. Quem ora em jejum, irmão, você bate o olho, o Espírito Santo fala contigo. O que está lá do outro lado, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo te revela, porque você não é inimigo de Deus, você é amigo de Deus, você tem relação com Deus, você tem comunhão com Deus, você anda com Deus, você é amigo de Deus, através da oração, através do jejum, o Espírito Santo te dá discernimento. É isso, irmão. Agora, se não tiver, aí ele se torna presa fácil do inimigo. Para que tudo vai bem, tem que jejuar. Se no jejuar tem êxodo. Esdras, no capítulo 8, verso 21. Olha que Deus falou para o profeta Esdras para o povo, para retornar à cidade. Olha, irmão, vamos abrir a Bíblia, por favor, vamos ler. Esdras, capítulo 8, e o verso 21. Jesus, o que Deus falou para Esdras? Esdras 8, pode procurar devagar. E capítulo 8, verso 21. Glória a Deus. Para que tudo vai bem, tem que ter jejum. Então apregou ele um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Aí, irmão, é um local que Esdras convocou o povo, fazer um jejum coletivo. Ó, nós vamos reunir, vamos fazer um jejum coletivo junto ao rio, que ele acabou de ler na palavra de Deus. Então, irmão,
objetivo. Irmão, presta bem atenção. O jejum, ele joga por terra qualquer muralha. Pode ter certeza disso. Ó, é tremendo. O jejum é tremendo. Se você fizer da obediência dentro da norma de Deus, Deus derruba uma muralha através do jejum. Todos os livros da Bíblia, desde o Antigo Testamento até em Jesus Cristo, irmão, presta bem atenção. Eles viveram uma vida de jejum. Chama o crente para jejuar, eu não estou julgando não, nem todo mundo para jejuar. Marca dia, mas vai ter um dia com Deus aqui. Nós vamos entrar aqui 7 horas, vamos almoçar 4 horas da tarde. Vamos ficar de oração, louvor, palavra, oração, louvor e palavra. Irmão, duvido, presta bem atenção. Se Deus não bombardear o inferno, duvido pela Bíblia. Não tem muralha que resiste. Não tem muralha que resiste, não tem câncer, não tem macumba, não tem nada. Deus vai arrebentar, Deus vai entrar, Deus entra igual um foguete, explode pedreira, impedimento. Através do jejum da oração, há uma forte que o diabo não gosta. Satanás não gosta de quem jejua, de quem ora, ele não gosta. Porque, irmão, ele sabe se ele vir, ele vai levar fogo. Ele sabe se ele vir, ele vai ser derrotado. Você vai ser um crente que vai estar revestido, vai estar capacitado para a glória de Deus. Irmão, é preciso. Esdras, capítulo 8, verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ah, irmão, ele foi que orou, pediu, Deus moveu pelas nossas orações. Eu já contei com os irmãos aqui, muitos que não sabem. Irmão, eu fui morar dentro da igreja, irmão. Eu vou para o caixão. Quando eu tinha aquele negócio de Facebook, quando eu tinha aquilo, aí eu chamei no Facebook a cantora Chico Cavalhais. E ela me aceitou. Aí eu falei para ela, irmã, eu sou um jovem tal, em 92 eu entrei na igreja, estava com enfermidade tal, o pastor lá do altar louvou, esse louvor, eu fui curado lá no banco, ainda não era crente, como visitando a igreja. Aquele menino da Chico fala assim, olho para o céu e começo a clamar o nome de Jesus. Ele cantava assim, o pastor aprendeu, ficou vermelho, igual um tomate. Essa parte, quando ele levantou as mãos, eu estava lá para botar na caminha assim, já cheio de demônio, com a mochila no chão, com o bicão revoltado da vida, odiava a Deus, inimigo de Deus. Fala Deus comigo não, que ele era até tiro, revoltado. Quando ele falou assim, no microfone, Jesus, para ver uma bola de fogo, bateu em mim assim, desceu dentro do meu organismo, esquentou. Nunca mais eu senti aquela dor no estômago. É a igreja que orava, que jejuava. Outra coisa também hoje, louvor hoje, não é mais inspirado por Deus, você me perdoa. Aqueles louvor antigamente, quando a pessoa gravava um CD, a pessoa ficava em jejum, orava 2 dias do jejum, orava 5, 6 horas para fazer um louvor. Hoje não, o louvor hoje é mídia. Você vê cada coisa na internet aí. Deus vai te matar, vai ressuscitar. Agora tem o choro do bebê. Choro do bebê, não sei o que tem lá, mas não esquisito que tem aí. Você não vê letra, irmão, no louvor. O choro do bebê, Deus vai te matar, vai te ressuscitar, chuta a cara do cão. É umas coisas terríveis. E outra coisa, irmão, e olha agora, eles estão usando umas calças agora, que eles tem que passar graxa na canela. Graxa ou passar vaselina. Que a calça deles é igual esse microfone aqui, as coxinhas apertadinhas, um sapato desse tamanho do bicão. E aquilo sai rodando, chutando, que Deus vai matar, vai ressuscitar, ver anjo. Você vê cada coisa, irmão. Você não vê o nome de Jesus no louvor. Você não vê. É difícil você ver um louvor que fala o nome de Jesus. São raros cantores que cantam, que falam. Igual ainda
Chile Cavalhais. Todo o louvor da Chile Cavalhais fala de Jesus. Marco Nascimento fala de Jesus. Gerson Rufino, as pessoas, tudo fala de Jesus. Carlos de Oliveira, tem muitos cantores que falam, tem cantor que não fala o nome de Jesus. Ou quando fala é você, é mais é anjo. Anjo subindo na parede. Olha o varão aqui. E não se entenda mais. Até um que fala assim, quebra tudo, Jesus. Tem um que fala assim, pô, isso está na internet. Que Deus quebra tudo, Deus vai quebrar tudo. Eu pastor meu aqui. E Deus vai chegar, vai quebrar tudo, irmão. É o louvor de hoje. Antigamente, quem fazia o gol, o hino da harpa, se você ler a vida daqueles homens, aqueles hinos foram inspirados em mar de luta, perseguição, fome, retaliação, mas o Espírito Santo dava inspiração nos louvor, quando cantava, as pessoas eram curadas. Hoje acabou. Então, irmão, sabe o que está acontecendo? A igreja precisa pegar o caminho da oração e do jejum. Quem crê nisso, já se pode exaltar o nome do Senhor. Para todo mundo, para todo mundo ter vitória. Joel capítulo 1 e o verso 14. Aonde o profeta fazia a vocação para jejum. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do nosso Senhor Deus, e clamai ao Senhor. Aí, irmão, a vocação do profeta Joel, todos os anciões, proclamar o jejum, invocar o nome do Senhor. É isso, irmão. Aí quando pregava o evangelho, aceitava a alma 8, 9. A igreja ficava, não passava um ano sem ter batismo em água e batismo com o Espírito Santo. Batizava 8, batizava 9. Aí, ou vou falar assim, eu ganhei alma para Jesus. Aí você ganha alma para Jesus, é uma oração de jejum. Você ganha alma. Não tem outro caminho. Mas ao converter, não só passa a pregação. Vai ter que ter a oração, vai ter que ter o jejum. Aí você pô, a pessoa, aceitava Jesus hoje, aí passava pelas águas, aquele usar com o Espírito Santo, aí chefe doutar de jovem, de anciã, de irmã, e começava a clamar. Começava aqui não, 5, 6, 9, 10 era batizado com o Espírito Santo. Eu já alcancei menino de 9 anos, tamanho do Davi assim, tamanho do Pedro, presta atenção, eu já presenciei, dirigindo um culto de libertação lá em Barbosa Laje. E hoje? Olha o culto de libertação deles. Aqui. A babá hoje, os adolescentes. Aí subia no altar, pregava, aí dizia pequenininho, o terno até passava as mãozinhas dele, os dedinhos, Deus me revela isso, de manifestar, expulsar. Sabe o que acontece hoje? Os filhos do crente dentro da igreja ficam. O negócio está ficando feio, irmão. Aqui, ó. Vou chegar em qualquer casa, não estou criticando não, isso aqui é simbólico. O fogão vai estar amarrado lá com um prato de vassoura amarrado. Mas então você vai de 5 mil reais. Não pode ter um filtro d'água nem uma geladeira ou água da torneira. Moça, ela vai o celular. Só que é 6 mil reais, mas tem um celular. Esse bicho que é dele, hein, irmão? Ó. Tem. Hoje as crianças já vai no YouTube, gente, com o dedinho pequenininho, já que é o YouTube, já escreve lá o desenho que quer ver. Então, irmão, a igreja de Cristo está se esfriando. A igreja de Cristo, outra coisa, irmão, que eu vou falar aqui para vocês me perdoam, eu vou falar assim, os pastores velhos estão indo vindo a safra nova, safra de rede social, safra de pintar a parede preta. Sabe que safra? Ô velho, como é que tá? Safra das calças, com a calça parece que passa gacha para vestir a calça com um garradinho.
Que coisa, parecendo uma coxinha no altar. O que está vindo para ficar, irmão? Se os pastores antigos, os raízes estão morrendo, está vindo safra nova aí. Eu estou indo, está chegando uma nova geração. Geração que vai matar o que é de Jesus. Geração não gosta de orar. Jejuar, se falar com ele, é problema. Vê o pão lá, já cresce o olho. Prefere pegar bem quentinho, né? Que abre o pão, a manteiga até cai, até derrete. Aí eu jejuo amanhã. Não. Aí eu jejuo amanhã e vai passando o tempo, irmão. Está sendo assim hoje. Antigamente não. Eu me lembro. Aquelas irmãs Barbosa Laje levantava cedo, varria o quintal, e lá escovavam os dentes, e hoje é dia de consagração. 3 horas da tarde eu estava vindo para almoçar. Mas quando pegava o microfone, quando o círculo de oração reunia, a pessoa entrava até no banheiro, escondia, tinha que bater na porta, vai para fora! A pessoa tinha coisa escondida, aí na hora, eu vou no banheiro, e quando acabava o movimento, saía capetinha do banheiro, com medo, porque o olho de Deus fazia na igreja assim, o raio-x, ó, olhava. E hoje, irmão? Hoje, sabe o que é de quê? Acabou o jejum, oração, e lê, Sabe o que o povo gosta muito hoje? É de movimento. Tem um vigilhão. Aí a vigília, ora, meia hora, 45 minutos. E o resto, vamos gritar para o varão descer aqui. Aí vê varão, tem um que vê varão de tudo quanto é cor, vê varão até de roupa azul. Nunca vi isso na Bíblia. Todo monte da Bíblia tem roupa verde e branca. E um varão, e um montão de anjo, eu não sei explicar. E aí é muito anjo que eu vi. Só se for de desenho animado. Então, irmão, está sem visão, porque não está cumprindo a palavra de Deus. O crente tem que jejuar. Vamos dar sequência. Jejum, a história muda. O jejum muda a história e o calendário. Quer ver as coisas mudar na sua vida? O jejum tem poder de entrar lá, mudar Brasília. Muda em Brasília lá o projeto do Lula, do Bolsonaro dos Estados Unidos. O jejum entra lá e muda o calendário do mundo. Mas ninguém quer isso. Vamos ver agora. Mudou para Esther, Esther, o povo judeu morrer. Então, a jejuou deu mudou a história. Então, irmão, vamos ver agora. Jonas, livro de Jonas, no capítulo 3. Olha o que aconteceu lá. E Jonas veio para matar o povo, tem que matar todo mundo, mas o povo eu. Olha a ação do jejum. Jonas, capítulo 3 e o verso 5. Jonas 3, 5. Quem achou pode ver? E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Ah, irmão, desde o maior até o menor creu em Deus e vestiu de saco, simboliza a veste da humilhação. Vai até o 10, vai agora o 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinta, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal
que tinha dito que isso faria e não fez. Ah, irmão, olha a ação do jejum. Até os animais. Os bois não vão comer capim nem beber água. Nada aqui. Vão todos jejuar para que Deus venha mudar o quadro daquela cidade. Hein, irmão? Se até o animal jejuou naquela hora, mas não tem jejuar hoje, você der pano. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. Eu não sei de onipresente, onipotente. Mas o crente tem que fazer jejum, tem que jejuar. Ele tem jejum para você, tipo assim, vou jejuar 3 dias. Isso aí não. Isso aí não, você não pode fazer isso não. Isso aí é uma coisa que você vai arriscar a sua vida. Mas você pode jejuar meio-dia até 3 horas. Pode fazer um sacrifício 2 vezes por semana. O que ele tem que jejuar. Aí, o crente, para ter uma vida vitoriosa, leva uma vida assim. Daniel, capítulo 9 e verso 3. Daniel, capítulo 9, verso 3. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e voto com jejum e saco e cinto. Aí, irmão, Daniel capítulo 9, verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Irmão, põe na sua cabeça. Você só consegue conquistar o coração de Deus através da humilhação. Tem que humilhar para Deus. Aqui, Deus não resiste à lágrima quando quem está lá de boca do pão humilhando, irmão. Deus no céu fica agitado, move a mão de Deus, o Espírito Santo chega até Jesus como advogado e Jesus chega ao Pai como juiz e mostra a marca dos cravos aqui, ó. Aí ela está chorando, aí Deus fala, eu vou conceder. Irmão, mostra a mão de Deus, a humilhação. Tem gente que não chora mais hoje. Não chora nada. Hoje está mais fácil o jovem chorar por uma jovem, ou uma jovem chorar pelo jovem, não chorar por Jesus. O que foi? Eu vou dizer, o meu irmão me abandonou, e você já vai sair da igreja, mas não chorar para Jesus. Porque o irmão é importante a Deus. Chorar por Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Aí o céu abre as comportas e Deus ordena anjo para pelejar por tua causa, porque chegou humilhação, chegou lágrima, chegou jejum. Aí Deus diga, inferno, prepara, porque você vai ser bombardeado hoje em nome de Jesus. Aí as coisas mudam de lugar. Deus entra em ação, porque chegou lá em cima. Humilhação, jejum e oração. Aí Deus fala, o negócio é comigo agora, hein? O negócio é comigo agora, meu céu. O negócio é comigo, minha serva. Eu vou mostrar para esse povo que eu sou Deus verdadeiro, não sou Deus de brincadeira, sou Deus real. Vou mostrar para ele. É através de você. É através de você que vai convencer a Deus fazer isso através do jejum, da oração, da humilhação. É você. Não é a praga da igreja, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o bispo. É você que vai fazer isso. O Espírito Santo fazer intervenção na sua causa para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Agora, irmão, presta bem atenção. Nós não corramos para oração só na hora que o negócio está feio. Ô Cledilson, ô Otávio, ô Ana Carolina, vou para o monte. O negócio está feio do meu lado. Aí eu vou para o monte, acabou a prova, deu não é assim não, irmão. Eu não funciono assim não.
você ora constante. Você está na prova, você leva uma vida de oração e jejum. Você está na bênção, leva uma vida de oração e jejum. Relação com Deus, conexão com Deus, amigo de Deus. Aí que o negócio está feio, aí lembra de Deus. Aí ficou bom, Deus fica de lado. Aí apertou o corte de novo. Por isso que o crente não tem vitória. Você tem que ser quem você é, com bênção ou sem bênção, com luta ou sem luta, você vai viver glorificando, exaltando o nome do Senhor. Quer mexer com as autoridades? Que Deus entra no meio deles? Só assim que o Senhor falou. Livro de Esther. Esther 4, lê para mim, e o verso 16 do que eu achar. Aí Deus entra lá na mesa do juiz, sem ligar na internet, sem abrir porta. Ele passa pela parede e muda o arquivo do sistema. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha, irmão, quem poderia chegar perto do rei sem ordem, se o rei não apontasse o centro, a pessoa morria. Mas ele falou, todo mundo vai jejuar, as moças, todo mundo jejua, sem comer, sem beber água, porque eu voltei com o rei. Quando a Esther chegou, o rei pegou o cetro e mandou ela fazer o pedido. Quem moveu o coração do rei? O jejum e a oração. Você tem uma causa insolúvel, uma causa impossível. Minha causa não tem jeito. Você falou que não tem jeito para você. Mas se você falar, para mim não tem jeito não, mas o Deus que eu sigo, eu vou estar diante dele, eu vou orar, vou jejuar, eu vou humilhar, vou botar na mesa de Jesus, a solução vai vir. Põe na mesa do Senhor. Colocou o seu arquivo lá, está aí na sua mesa, Jesus. O Espírito Santo, está aí na mesa do rei, o meu problema. Aí você faz a sua parte, jejuar e orar, tu vai ver o que vai acontecer. Jesus joga por terra qualquer obstáculo. Aleluia. Tem vitória. Tem vitória. Como? Neemias, no capítulo 1 e o verso 4. É inumerável. Passagem bíblica que manda jejuar. É inumerável. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha, irmão, nós recebemos uma notícia que vai nos aborrecer. Aí ele fez o que eu faço, você faz, não. Ele fechou o quarto, xingou. Ele não foi, você é crente, mas não. O que ele fez? Isso eu acabou de ler ali. Ele humilhou e foi para a oração. E Deus deu a vitória a ele. Irmão, tudo é através da oração. Põe na sua cabeça no nome de Jesus. Tudo é através da oração. Seja físico, seja espiritual, seja moral, seja na saúde, seja financeiro. Tudo vem através da humilhação e da oração. A oração é o carro-chefe que coloca Deus de pé no trono e faz prodígio, é através da oração. Você tem que suportar muitas coisas, porque faz parte do chamado. Aqui como nós estamos falando de manhã, quando eu cheguei aqui, tem pessoa que quer ter ministério, mas não quer sofrer. Acho que ele veio muito rede social, né? Já me tirada lá. Aqueles enganos lá, pessoal. Havia lá os mercenários lá de avião, de carrão, 4 portas, pretão, povão, quer ter um ministério assim também. Não, o ministério você paga preço por ele, até acabou de dizer isso hoje. Paulo falou nas cartas dele que a gente sofre por causa do seu chamado. Você vai pagar preço. 1 e 2 Coríntios, no capítulo 11 e o verso 27. Você teve ministério, você prepara o nome, vai pagar preço. Em trabalhos
e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí, irmão, o que Paulo está falando? Ao chamar. Aí, se Deus te dá uma prova, não vou jejuar mais, não vou na igreja, eu não vou cultuar, eu não vou louvar a Deus, eu não vou pregar. Não funciona assim não, ué. Como é que você vai alcançar vitória? Como você vai ser uma testemunha de fé viva amanhã para quem está te seguindo, está te assistindo? Então, irmão, você continua dando glória a Deus. Está na tua mão, Jesus. Vem para o Senhor, porém o Senhor dá um jeito do Senhor, porque como crente, como teu servo, eu estou fazendo minha parte, com minha pouca força, estou aqui, continuo glorificando. Depois, acabou de ler que Paulo passou por tudo isso. Hoje o povo quer pegar e a se Deus não fizer. Sabe o que acontece muitas vezes? O cristão está assim, se não fizer o que eles querem, eles deixam Jesus, irmão, abandona Jesus e vai para o Egito. Por que são da igreja? Porque Deus não me deu o que eu quis. Pelo amor de Deus, irmão. Até Jesus teve que fazer, sendo filho de Deus. O que ele fez? Como filho de Deus. Mateus 4, verso 1. Olha o que ele fez, sendo filho de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aí não, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus. Como veio assim, como simbolicamente o Espírito Santo pegou Jesus pela mão e conduziu, levou para ser tentado. Se você falava assim, que Espírito Santo é esse? Ele expeliu, conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe por causa de quê, irmão? Aqui, ó, é o ministério. Você quer ter ministério? Quer ter ministério? Eu quero ter um ministério. Aqui, ó. Aí vem para mim 4, 1 e até o 2. Leu até o 2 agora. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí, irmão, olha eu trago com você. O inimigo é sutil. Ele vai te pegar na sua fraqueza. Ele te observa. Aí, aquela fraqueza, ele vai chegar naquela fraqueza, simbolicamente falando. Por que ele esperou dar 40 dias e 40 noites para tentar Jesus? No corpo, agora Jesus como um homem, sentiu fome. O que ele fez? Ele se apresentou para Jesus e falou: ô Nazaré, ele sabia que está com fome. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão e come. Do lado homem de Jesus, mas como Deus. Então, irmão, o inimigo ele é sagaz. Ele vai te pegar, ele te observa, mas naquela fraqueza ele chega. Aí se você despercebido, pum! Aí é tarde demais. Mas Jesus falou para ele: ó, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus quebrou ele na palavra. No jejum da oração, Jesus quebrou ele na palavra. Então, irmão, é isso que acontece. Aí, hoje, o inimigo tem achado o crente presa fácil, porque ele não tem levado uma vida de oração de jejum, irmão. Se não levar, cai mesmo. Amanhã está no mundo tomando cerveja, amanhã está prostituindo, depois está na igreja de novo, amanhã está nas drogas, depois está na igreja de novo, porque não leva uma vida de oração, de jejum e de Bíblia. O alicerce do crente, palavra de Deus, oração, jejum e vigilância para a glória de Deus. Ele perguntaram a Jesus. Teve um problema no discípulo, que eu chegar e vou falar agora, muito sério. Que ele falou: Jesus, nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos resolver o problema desse homem, dessa mulher, deste povo. Aí abre a Bíblia para mim, em Marcos. Quando eu falo com vocês, irmão, o povo acha que eu estou fazendo medo. Marcos 9, 28. Marcos capítulo 9 e verso 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Então, irmão, tinha um demônio na vida, e o irmão disse: Jesus, não conseguimos expulsar isso não, ué. Por quê? Aí o 29, Jesus
casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tem carta de demônio que só sai com jejum e oração. Se você não for orar, pode expulsar, que não vai embora. Tem carta de demônio que só sai com jejum e oração. Queima ele, tá, irmão? Oração, jejum, ele fica furioso. Não faz nem gracinha. Não faz nem gracinha. Tem um irmão que chegou no local, um irmão de oração, jejum, tinha outro irmão expulsando o demônio na casa. Vai embora! Vai embora! E o bicho pé lá, não vou. Aí quando o irmão que orava, jejuava, quando botou o pé na porta, aí o bicho falou assim: você vai fazer o que aqui? Quem mandou você vir aqui? Ele vai embora em nome de Jesus! Aí a pessoa ficou liberta. Ele sabe que hora que jejum. O diabo levou, ele sabe que é de oração. Ele sabe. Tem espécie, Mateus, capítulo 17, 21. Estou terminando isso tudo. Tem espécie, Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Aí, irmão, tem coisa, casta de demônio, que só sai com jejum e oração. Se você não jejuar, você vai ficar, vai bater. Vai entrar endemoniado, vai sair endemoniado. Vai para o culto endemoniado, sai endemoniado. Porque tem coisa, casta de demônio, que só sai com jejum e oração. O próprio Jesus falou de si. Vocês não expulsaram porque faltou algo com vocês. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quem crê nisso, e as pode exaltar o nome do Senhor. Embora, onde o Otávio foi, eu estava de férias, lá no templo do saudoso da Miranda, quando minha mãe foi lá, minha mãe deu uma de Hemodiálise, aí tinha o endereço pelo rádio, da praça da igreja de Deus Amor. Aí meu pai, você passou a mãe lá. Aí eu peguei o ônibus ali em Paraíba, o Itapemirim, 10 horas, cheguei no outro dia de manhã em São Paulo, cheguei no ponto de Itaí, falei assim, eu quero ir para a igreja do Davi Miranda, o que você não conhecia, na mãe doente, magrinha, já quase morrendo. Aí ele falou assim, eu vou te colocar você dentro da igreja. O cara do carro, gente boa, me colocou dentro da igreja, e ela foi para um quartinho, lá tinha um quartinho que ficava os enfermos. E eu fiquei na porta do templo, não acreditava muito, cheio de demônio. Irmão, na hora que subiu quem trouxe o quadrado, ele já estava com uns 40 e poucos anos, estava ficando grisalho, com a Bíblia assim, quando subiu com o elevador, ele fez lá dentro assim, eu me lembro até hoje, com a Bíblia assim, irmão, mas caiu um montão de pessoas demoniadas perto de mim, o diabo começou a gritar, aquela gritalhada, corri para a rua, o que está acontecendo? Caiu que um montão assim, é que até uma gritando com a baixinha, dentro da rua, dando aqueles gritos, sem envelhecido uma mão dentro da cabine. Caiu no chão. Oração, gente. O diabo não gosta, não. Quer o diabo com raiva de você? Faça seu homem de oração e de jejum. Você chega a ser e pula do barco, porque ele sabe que vai ser ficar mal. Vamos dar sequência. Todo mundo tem que fazer ordem. Deus, a ordem, todo mundo tem que fazer a ordem de Deus. Joel capítulo 2 e verso 15. Estou terminando, tá, irmão? Joel capítulo 2 e verso 15. Pode. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Aí, irmão, assembleia, toca a buzina em Sião, convoca a assembleia e jejua. A igreja, o povo, nação, jejum, irmão. Quer vencer? Jejum. Seu ministério prosperar? Jejum. Se você não orar no jejuar, vai ficar aniquilado. Davi também fez. Salmo 69, 10. Estou terminando. Davi também fez. O que Davi fez? Salmo 69, 10. Pode. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Aí, mas ele chorou, castigou a sua alma.
no jejum. É a chave da vitória, irmão. Você pode... A Bíblia é o manual do crente. Digo com vocês agora hoje. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Posso pregar de cor. Se eu não for um homem de oração, de jejum, a palavra não vai ter som aqui não. Mas aquele que talvez não tenha nem muita leitura, ele lê a palavra até tropeçando. Mas se ele for um homem de oração e jejum, irmão, onde colocar os pés, o Senhor Jesus é com ele e coisas grandes e firmes acontecem. Porque você tem uma relação perto de Deus, como é que está aquela janela, eu estou aqui, Deus está aqui, eu estou ali na oração, jejum, faz a conexão com Deus. Quando você é mais perto de Deus, você abre a boca, o céu vai na hora. Tem tempo, vai chegar. Lucas, para terminar, capítulo 5 e verso 35. Pode ler, bem mal. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Por que Jesus falou? O esposo, quando o discípulo, Jesus era do discípulo, o discípulo não jejuava. Mas quando o esposo agora vai ser tirado, Jesus, após a morte, após a ressurreição, foi para o trono e mandou o Espírito Santo no teu lugar, aí o povo agora vai ter que jejuar. Então, irmão, hoje, por você que é jovem, que eu já fui jovem, você que é irmã, obreiro, você só vai vencer através da oração e jejum. Não adianta. Se você não vive de oração e jejum, você não vence. Mas se você levar uma vida de oração e jejum, eu tenho certeza para você que todos os problemas, todas as maldições é quebrada. Todo engano é desfeito. Porque a oração e jejum, irmão, Deus coloca de pé e faz as coisas mudar de lugar. Deus faz. Você lembra da passagem de Daniel? Não contaminou, separação, só fruta, só legumes. Joel mandou o povo fazer jejum. O que aconteceu? Lá no Josué Deus falou assim: manda o povo santificar, que amanhã vou fazer maravilha no meio de vocês. Agora, se você não orar no jejum, que maravilha vai acontecer? Não vai acontecer nada. Aí você quer que eu conto assim: abre a Bíblia. Abre a Bíblia, Mateus. Vamos ler Mateus, irmão? Mortinho, frustrado, oprimido. Se olhar para ele, você está me olhando, irmão. Mas o crente, quando ora, quando ele jejua, irmão, quando ele fala igreja de pé, o Espírito de Deus toma a primazia e o nome do Senhor é glorificado. A receita: jejum e oração. Jejum e oração, que significa o quê? Oração, ação. Vou fazer a minha parte, estou orando, jejuando, vou entrar em ação, vou fazer a minha parte. O que é para me fazer, eu vou fazer. O que é para Jesus fazer, Ele vai fazer. Agora, se eu cruzar o braço e falar assim: vai lá, Jesus, faz lá para mim. Você é o dono da prata, vai lá, Jesus. Não vai acontecer nada. Se eu falar eu ir, vai você. Porque você pode fazer, aquele vaso está ali. Se eu quero aquele vaso, eu posso naquele vaso tirar e colocar lá. Eu vou falar: tira mais que precisa. Tira lá, Jesus. O Senhor tem o poder, Ele tem o poder de sumir com esse vaso, mas está na minha incumbência de eu lá pegar o vaso. Então, irmão, tem muito crente que quer que Deus faz, mas quer que Deus deixe do céu para fazer. Não, faz a tua parte, na obediência, jejum, oração e coloca na mão de Deus. Está nas tuas mãos. E se não acontecer nada, você pode cobrar de Deus. Minha parte eu fiz. É para o Senhor agora. Aí o que vai acontecer? Ele vai deixar escarnecer o nome dele. Ele vai colocar de pé e vai glorificar o nome. Quem crê nisso? A igreja de pé. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra nesta noite. Espírito da verdade, em nome de Jesus, nos dá força para jejuar, para buscar a tua face.